E bora, pessoal, para a última revisão de matemática B do ano, tá bom? Como já visto aqui, nós vamos ter aqui, ó, uns 15 slides, mas vai ser mais rápido, né, dessa vez. Bora lá. Força na peruca aí pra gente poder estudar, tá bom? Então, nós vamos começar a ver a inequação de produto, que foram os trabalhos que vocês me entregaram, tá bom? Então, primeiro, nós vamos analisar essas duas equações. Então, bora lá fazer a análise disso aqui. Primeiro, olhando aqui para essa inequação de produto, eu quero saber por que é inequação primeiro. Inequação porque ela tem desigualdade, ó. Quem são as desigualdades? Menor igual a quê? Maior igual a quê? Ou menor ou maior, tá bom? Então, quando isso acontece, nós temos aí que isso aqui é uma inequação. E por que inequação de produto? Porque entre aqui os parênteses, ó, você não tem sinal nenhum. Então, entendemos que nós temos aqui, ó, um pontinho de multiplicação, tá bom? Por que produto? Produto nada mais é que a multiplicação entre dois fatores, tá bom? Então, analisado, muito bem. Outra coisa que nós vamos analisar, se os intervalos vão ser abertos ou fechados. Então, olha só, quando ele estiver lá, menor, maior, igual a quê? Ele é fechado. Quando ele for menor ou maior, ele é aberto, tá bom? Professora, eu não sei quando ele é menor, quando ele é maior. Cortou aqui no meio, ó. Veja que formou o número 4 e esse aqui formou mais ou menos um 7. Então, este é menor e este é maior, tá bom? Muito bem, sabendo disso, nós vamos responder a primeira pergunta. A inequação de produto acima é de intervalo aberto ou fechado? Olhou para cá, é menor ou igual a quê? Ele é fechado. A inequação de produto acima está tendendo para os positivos ou para os negativos? Então, olha só, ele é menor, então ele vai tender lá para os negativos, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Lá para os negativos. Imagine uma reta aqui, onde o zero tá aqui, ele tá tendendo para lá, ó. Então, ele vai chegar nos negativos, tá bom? Sabendo disso, então, ele pergunta lá e nós vamos colocar o xizinho no negativo, tá bom? Outra situação que nós vamos analisar é se tem equação de segundo grau, primeiro grau, como é que é, tá bom? Já conseguimos entender aqui que isso aqui é uma equação de segundo grau, ó. Por quê? Porque ele está elevado a 2. O outro, você não vê, mas tem um aqui, ó. Então, ele é uma equação de primeiro grau. Sabendo disso, então, nós vamos separar essas duas equações, né? Nós vamos chamar esta de A e esta de B. E aí, nós vamos calcular essas equações, tá bom? Vamos lá para o próximo, então. Então, agora, pessoal, nós vamos passar as duas equações para cá, tá bom? A equação A e a equação B, vamos igualar a zero e resolver essas equações, tá bom? Vamos começar lá pela de segundo grau, né? 2x ao quadrado menos 3x mais 1, isso aqui é igual a zero. Vamos separar os coeficientes, o A vale 2, o B vale menos 3 e o C vale 1. Então, o delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. O B vale menos 3, então nós vamos colocar menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que vale 2, vezes o C, que vale 1. Base negativa de expoente par é positiva, então menos 3 vezes menos 3 são 9. E 8 vezes 2 vezes 1, nós temos 8, então o nosso delta vale 1. Então, para isso, agora nós vamos usar o Bhaskara, né? Menos B, mais e menos a raiz de delta, dividido lá por 2 vezes o A. Então, vamos fazer o x1 primeiro, tá? Menos B, né? O B também é negativo, ó. Então, menos com menos é mais. Então, a gente já tem 3, né? Eu vou começar com um positivo aqui, ó. E a raiz de 1 é 1. E 2 vezes o A, que é 2, ó. 2 vezes 2 são 4. Então, nós temos 4 dividido por 4, que vale 1. E o x, duas linhas. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora com o negativo. Então, nós temos 2 quartos. Isso aqui dá para simplificar por 2. Então, nós vamos ter metade, tá bom? Se eu tivesse que escrever isso aqui dentro do conjunto verdade, eu escreveria x1 como 1 sobre 2 e 1 porque tem que ser na ordem crescente, tá bom? Feito isso, então, na equação de segundo grau, nós vamos fazer a equação de
primeiro grau, né? Que é x menos 4 igual a zero. Esse menos 4 passa para cá positivo, então nós vamos ter x igual a 4, tá bom? O nosso conjunto verdade, nesse caso, seria somente o 4, tá bom? Vamos abrir um parênteses aqui, ó, para relembrar sobre os gráficos dessas duas situações que nós temos, tá bom? Para a equação de segundo grau, nós vamos olhar os valores que estão em ax ao quadrado, ó. Se ele for positivo, é porque o a é maior que zero. E se ele for maior que zero, a nossa parábola é felizona, tá bom? Mas se por algum acaso esse ax ao quadrado ele for negativo, ele é menor que zero. Então, a nossa parábola vai ser tristinha, tudo em relação ao nosso eixo x, tá bom? Para a equação de primeiro grau, nós vamos trabalhar em relação ao eixo x, olhar para ele, ó. Se o x, a equação de primeiro grau, ela é apresentada assim, ó, ax mais b igual a zero, tá bom? Então, nós vamos olhar sempre para quem está acompanhado com o x. Se ele for positivo, o nosso gráfico é crescente, tá bom? Se ele for negativo, sempre olhando para equação, tá bom? Ele vai ser decrescente. Então, o que era negativo passa a ser positivo e o que era positivo passa a ser negativo, ok? Então, nós vamos guardar esses valores, porque é aqui que nós vamos usar para trabalhar lá no nosso gráfico para facilitar a nossa vida. Então, bora lá. Então, aqui eu vou construir o gráfico. Antes de construir o gráfico, nós vamos relembrar os valores que deu lá, né? O x1 foi metade, o x2 foi 1 e a equação de primeiro grau foi 4. Então, nós vamos escrever a equação primeiro de segundo grau dentro do gráfico. Vou colocar em vermelho aqui, ó. Então, nós temos lá o eixo x. Lembre-se que o ax dele era positivo, então, ele sendo positivo, o a é maior que zero, então a parábola é feliz, né? E a equação estava menor igual a quê? Então, é fechado, ó, fechado nos dois resultados que nós encontramos, de metade e 1. Então, o que está abaixo do eixo x é negativo e em cima é positivo, né? Nós já tínhamos visto isso em sala. Agora, da equação de primeiro grau, nós temos lá o ax mais b igual a zero. Se esse ax for positivo, ele é crescente. Ele era x menos 4, né? Então, ele vai ser crescente, ó, fechado no 4 positivo e negativo. Então, é agora, pessoal, ó, tá? Que nós vamos usar isso aqui em relação ao nosso varal, tá bom? Então, vamos lá no varal para a gente observar. Então, varal pronto. Vamos relembrar aqui, de novo, vou passar para cá os nossos gráficos, rapidinho, ó. Então, fechado no 1 sobre 2, fechado no 1, negativo, positivo, positivo. Esse aqui era crescente, fechado no 4, então positivo e negativo. É aqui que você vai olhar, tá bom? Este gráfico era o representante do A e esse é o gráfico representante do B. Então, nós vamos ver o A. O A, entre os dois, ó, entre metade e 1, ele é negativo. Então, antes disso, nós vamos colocar esses valores aqui, ó, na ordem lá no varal. Então, isso aqui, ó, é metade, isso aqui vale 1 e esse aqui vale 4. Então, entre os dois, ó, ele é negativo. Então, negativo. Nas extremidades da direita do número 1 é positivo e da esquerda, em relação à metade, é positivo também. Feito isso, nós vamos olhar para o gráfico B. O gráfico B, o que está à direita, ó, do número 4 é positivo. O que está à esquerda é negativo. Então, nós vamos fazer uma regra de sinal agora. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Lembrando que ele estava lá tendendo para o negativo, né? Ó, menor igual a quê? Então, o nosso tchá-tchá-tchá vai estar, ó, entre os números negativos. E olhando para o gráfico, nós vamos olhar se é aberto ou se é fechado, tá bom? Então, ó, bateu aqui na metade. A metade aqui, ó,
é intervalo fechado, fechou o intervalo. Bateu no 1, o 1 é fechado também, ó, então, fechado o intervalo. E o 4 também é fechado. Então, agora é só escrever o que está aqui. Veja que isso aqui, ó, ele não tem parada, tá? Então, ele tá indo para o infinito negativo. Então, nós vamos escrever lá, aberto para o infinito negativo, fechado no 1 sobre 2, ó. Na união de fechado no 1 e fechado no 4. Pronto, nosso conjunto verdade está descrito aí através do varal, tá bom? Vamos para o próximo. Agora, nós vamos trabalhar com função. Então, lembrando lá em relação à parte de função, aqui eu descrevi função, ó, mas a minha função pode ser descrita com o y, tá bom? Agora, nós vamos identificar o que é coeficiente angular, o que é linear. Então, quem estiver com o x é coeficiente angular. E o que estiver sem o x, né, é o nosso coeficiente linear no caso, tá bom? Então, aqui, ó, o 2x, coeficiente angular. E somente o 3, coeficiente linear, tá bom? O que quer dizer coeficiente angular, professora? Então, olha só, nesse exemplo aí, isso significa que a reta vai ter uma inclinação em 2. A cada unidade que anda para a direita no eixo y, a reta sobe 2 unidades no eixo y. Depois nós vamos ver isso no gráfico, tá bom? Já o coeficiente linear, ele significa que a reta vai interceptar, vai cortar o eixo y, ou seja, a reta vai passar exatamente no y igual a 3, tá bom? Quando o x, claro, for 0, tá bom? Então, muito bem, sabendo disso, nós vamos fazer isso aqui, ó. X e y. Eu vou pegar aqui 3 pontos, tá bom? Eu vou pegar o 0, o 1 e o 2. Então, vamos descrever aqui, eu vou tirar um pouco essa bagunça daqui. O que eu quero que vocês saibam aqui, pessoal, veja bem quem que é coeficiente linear e angular, tá? Então, não esqueça disso, ó. Vou colocar aqui coeficiente angular e coeficiente linear para você poder ir pegando aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho essa função, né, de 2x mais 3 e eu quero saber o seguinte, quando o x for 0, quanto que vai ser meu y, tá bom? Então, nós vamos ter lá, y é igual a 2 vezes 0 mais 3. Isso aqui é neutro, né? Então, sobra o 3, então nós temos o 3 aqui. Agora, eu quero saber qual vai ser o valor de y quando dentro dessa função o meu x for 1. Então, nós temos 2 com mais 3, eu tenho 5. E aí, eu tenho y com 2 vezes 2, mais 3, eu tenho 4 mais 3, e isso vai ser 7. Então, eu tenho x e eu tenho y. Eu vou colocar todos os valores de x na reta. Os valores de x são 0, o 1 e o 2. Tudo praticamente no mesmo... na mesma medida, tá? De distância. Aqui, pessoal, eu acabei não colocando 7, ó. Mas vou colocar. No y, eu tenho o 3, eu tenho 5 e eu tenho 7. Então, agora eu vou fazer a ligação entre eles. Eu tenho 0x e 0y. Então, eu tenho 0, aqui, ó, 0 e y3. Veja que eu não tenho como ligar isso. Então, o meu pontinho vai estabelecer bem aqui, ó. Tá bom? No 3. Aí, eu tenho o 1 e o 5. Então, o 1 e o 5, nós vamos lá interligar os dois, ó, interliguei. O meu pontinho está bem aqui. Tá bom? Vou aumentar aqui os pontinhos pra gente poder observar. O 2, ó, ele tá aqui em 7. Então, e ele tá bem aqui o pontinho. Perceba, pessoal, que eu comecei falando pra vocês da seguinte maneira, que cada vez que você andasse 2 casinhas, ó, em x, você andar 2 casinhas lá pra cima. Então, perceba que de 1 para 2, ó, foi de 5 para 2. Então, você andou 2 unidades aqui também, tá bom? Então, muito bem, com a nossa reguinha aqui, eu vou passar aqui nos meus 3 pontos a minha reta. Tá bom? Veja aí, ó, que essa reta vermelha, ela está crescendo, né? Mesmo porque o x é positivo, ó, tá bom? Então, ela é crescente, né? Vai embora, tá bom? Feito isso,
Belezinha, nós sabemos o que é o coeficiente angular e o coeficiente linear. E perceba, tá, que ele tá cortando aqui, ó, o 3, ó, onde ele cortou, tá bom? Que é exatamente o nosso termo independente aqui em valor de y, ó, tá bom? Muito bem, vamos pro próximo. Nós vamos ver agora sistemas lineares, os tipos de sistema linear, né? Nós trabalhamos muito isso no começo do ano, em relação a método de adição, substitutiva, né? Hoje nós vamos ver um pouco da classificação entre eles e por que é essa classificação, tá bom? Então, nós temos sistema possível determinado, que nós chamamos assim, ó, sistema possível determinado. E esse sistema possível determinado é quando ele tiver, dentro do conjunto verdade dele, uma única solução, tá? Uma solução. Depois nós vamos ver como que isso funciona, tá? O indeterminado, nós vamos ter lá chamado assim, ó, sistema possível indeterminado, tá bom? Esse sistema possível indeterminado, o conjunto verdade dele vai ter infinitas soluções e depois nós vamos ver o porquê disso, tá bom? E o sistema impossível é aquele que o conjunto verdade vai estar vazio. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Então, o primeiro exemplo aqui que nós temos é esse aqui, ó. Eu vou usar aqui a adição, tá bom? Para resolver isso aqui. Então, perceba que eu vou fazer esse x aqui, ó, virar menos 2, para eu poder cortar com 2x de baixo. Então, eu vou multiplicar lá por menos 2 a minha equação inteira. Então, vai ficar lá assim, ó, menos 2x, mais com menos é menos, e 2 vezes 3 dá 6y, menos com menos é mais, e 7 vezes 2, 14. Eu mudei todinha essa equaçãozinha aqui, ó. A de baixo eu não vou fazer isso, tá bom, ó? Então, vamos lá. Perceba aqui, pessoal, ó, que eu vou cortar isso aqui. Tá vendo? Cortei o valor de x, mas eu poderia fazer o corte do valor de y se eu tivesse mexido na equação de baixo, tá bom? Então, como eu mexi na de cima, eu vou fazer o que sobrou para mim, né? Então, vai ficar menos 7y, que é igual a 28, portanto, nós vamos ter y é igual a 28 dividido por menos 7. Esse menos 7 não pode estar aqui, então, regra de sinal, mas com menos é menos, então, eu tenho 28 sobre 7, então, o meu y vai ser menos 4. Tá bom? Isso é o valor de y. Agora eu vou ver o valor de x. Vou pegar qualquer uma das equações. Eu vou pegar a minha equação de baixo, ó. 2x menos y é igual a 14. Eu disse que o y vale menos 4. Então, ó, 2x menos 4 é igual a 14. Regra de sinal aqui, ó, menos com menos é mais. Esse mais 4 passa para lá, negativo. Então, eu vou ter 10 dividido por 2, ó. 10 dividido por 2, eu terei 5. Então, o meu conjunto verdade aqui, ó, é o 5 e o menos 4. Isso porque é sempre na ordem, tá, pessoal? Ó, x e y, tá bom? Então, olha só, que tipo de sistema é esse aqui? É o sistema possível determinado. Eu tenho apenas uma solução. Os únicos que me respondem essas duas equações lineares aqui é o 5 e o menos 4, tá bom? Se você tiver dúvida, substitui ele, tá bom? Pega ali a primeira, vou fazer aqui, ó. X mais 3y é igual a menos 7. Eu quero jogar o 5 aqui, ó. Então, para x, ó, 5 mais 3y é igual a menos 7. Certo? Pro y, vamos já jogar no y aqui, porque senão eu vou fazer a mesma coisa, né? Então, eu vou jogar aqui no y. O y vale menos 4, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, menos 4, que é igual a menos 7. Então, nós temos 5, mais com menos é menos 12, que é igual a menos 7. Então, 5 menos 12 é menos 7, que é igual a menos 7, ó, tá vendo? Então, o 4 e o menos 5 responde essa questão para mim, tá bom? Nós vamos ver como é que as retas se comportam dentro do gráfico, tá bom? Bora lá. Para o pessoal entrar aqui no GeoGebra, para que a gente possa ver, então, as situações dos gráficos do sistema linear que nós estávamos trabalhando, tá bom? Então, o primeiro sistema lá foi o sistema que nós vimos de sistema possível determinado, que era x mais 3y, veja que ele já começa a aparecer a reta, igual a menos 7. Ó,
a primeira equação, então apareceu a nossa retinha aqui, tá bom? A segunda equação que nós tínhamos era 2x menos y igual a 14. Então, ó, perceba aqui, deixa eu tirar aqui um pouquinho, que no exercício o x foi o valor de 5 e o y foi o valor de menos 4 lá na nossa equação, né? Então, ó, o que nós determinamos como sistema possível determinado. Por quê? Porque as duas retas, ó, perceba que as duas retas se interceptam. Em que ponto? Apenas no ponto 5x e menos 4y, ó. Então, há uma única solução para o sistema possível determinado, porque é só aqui, somente nesse ponto, que vai haver a situação de encontro, de intercepção entre as retas, tá bom? Se você aumentar, baixar mais o gráfico, ó, você vai ver que é só aqui, ó. Não tem mais nenhum lugar que faça, ó. Tá bom, ó? Então, olha lá. Tá bom? É só nesse ponto mesmo, tá bom? Então, bora fazer o próximo sistema. Perceba, pessoal, depois de ter visto o gráfico, tá? Perceba aqui, ó, que apenas uma incógnita foi cortada, ó, tá bom? Então, poderia ter sido y? Poderia, tá? Então, quando eu tenho apenas um corte para zerar, ela vai sistema possível e determinado, tá bom? Vamos ver o próximo. Vindo para o próximo, então, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a parte de adição, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero, deixar em azul por enquanto. Eu quero mexer na primeira, tá bom? Eu vou fazer aqui com que esse x consiga ficar como menos 2, ó. Para eu poder zerar com a de baixo. Então, a equação inteira de cima vai ser modificada. Eu vou ter menos 2x... mais com menos é menos, então eu tenho 2y, mais com menos é menos, 2 vezes 1 são 2. E aí eu tenho 2x mais 2y, que é igual a 2, tá bom? Ó aqui, ó. Aí perceba, ó, isso aqui zerou, isso aqui zerou, isso aqui zerou. Então, é como se eu tivesse escrito assim, ó. Zero, por exemplo, 0x é igual a 0. Então, perceba que se eu colocar qualquer valor em x, ó, 0 vezes 1, 0. Se eu colocar o 2, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. Então, com qualquer número que eu colocasse em x, ia valer 0. A mesma coisa para o y, né? 0y é igual a 0. Perceba que se eu colocar qualquer número para y, ó, ele também vai dar 0. Então, veja, pessoal, que para x e para y, nós vamos ter infinitos pontos, né? Infinitos resultados. Então, isso aqui é o que nós chamamos de sistema possível indeterminado. Eu não consigo determinar o valor de x e y, porque são muitos, são vários, são infinitos, certo? Nós vamos ver como é que isso no gráfico se comporta, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos ver lá como se comporta as retas em relação, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, em relação lá, o nosso sistema possível indeterminado, né? Que nós temos infinitos pontos. Olha como é que vai se comportar esse gráfico, olha, já começa aparecendo ali, né? É igual a 1, então uma das funções do sistema linear já estão ali, né? E aí nós temos o 2x mais 2y, ó. E isso aqui vai ser igual a 2. Então, perceba, pessoal, que, ó, tá vendo? Tava a equação 1, agora passou a equação 2. Isso quer dizer que a reta da equação 1 é a mesma que a reta da equação 2. Então, isso quer dizer que eles têm infinitos pontos em comum, ó. Então, por exemplo, se eu pegar este ponto aqui, ó, o ponto menos 20 com 20, eu tenho menos 40 com 40, o menos 60 com 60. Se eu quiser ainda vir para baixo, ó, para ver,
né? Ó, menos 20 com o 20, e assim você vai trabalhando com o gráfico. Então, por isso ele tem infinitos pontos. Perceba aqui que as setas não vão ter um ponto de intercepção, né? Ela vai ter mais pontos se interceptando. Então, quando isso acontece, é um sistema possível indeterminado, certo? São retas coincidentes dentro do nosso gráfico, tá bom? Vamos lá ver o próximo. Visto então o gráfico, pessoal, perceba que a incógnita x, o y e os números, que são os termos independentes, foram todos anulados, todos em zero. Quando isso acontecer, pode jogar no sistema possível indeterminado que vai dar certo, tá bom? Bora pro próximo. O próximo exemplo aqui, eu também vou fazer, já que eu tinha colocado umzinho aqui, tá bom? Então, eu também vou modificar essas equações. Então, eu vou colocar lá assim, ó, menos x mais e menos y menos 1. O de baixo, eu não vou mexer, tá bom? Vou deixar ele assim do jeitinho que tá. Perceba, ó, que você vai cortar o x com x, o y com y, mas, ó, o 2 com menos 1 não dá para cortar, isso aqui é igual a 1. Né? Então, é como se eu estivesse escrevendo assim, ó. Como eu zerei, né? 0 é igual a 1. E 0 não é igual a 1. 0 é diferente de 1, né? Então, isso aqui é um sistema impossível. Eu não consigo determinar valores de x e y. E nós vamos ver isso no gráfico, tá bom? Bora lá. E agora nós vamos ver como a reta do sistema impossível, ela consegue se comportar dentro do gráfico, tá bom? Vou aumentar aqui, deixar um pouquinho maior para a gente poder ver, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui x mais y, e isso aqui é igual a 1. A primeira equação linear que nós temos lá, né? Mais y é igual a 2, ó. Calma aí, x mais y é igual a 2. Deixa eu só ver aqui. Tem muito espaço aqui, não sei se... Opa. Também não dei o Enter, né? Calma aí que eu vou dar o Enter aqui. Enter. Então, ó, perceba que elas estão muito próximas umas das outras, né? Mas isso não quer dizer que elas se cruzam. Em nenhum momento elas se encostam. Então, elas vão ser identificadas como retas paralelas dentro do gráfico. E sendo como retas paralelas, elas não vão se cruzar, portanto, é impossível que a equação 1 e a equação 2 tenha alguma resposta em relação a esses pontos, tá bom? Por isso que nós chamamos de sistema impossível. No plano cartesiano, elas vão estar representadas como retas paralelas para você, tá bom? Vamos para o próximo exercício, né? Bora lá! Visto isso no gráfico, perceba que você zerou aqui, ó, o x e o y, tá bom? Então, só as duas incógnitas. Então, você já pode tacar direto no impossível, que dá certo, tá bom? Aqui nós vamos ver o que é função e o que não é função, tá bom? Então, preste bem atenção aí. Nós vamos ver aqui, ó, o A. Lembrando o seguinte, função, pessoal, é a relação dos elementos de A em B. Todos os elementos de A têm que estar interligados num de B, em um elemento de B, tá bom? Então, perceba que você tem aqui, ó, o 1 se relacionando com o 2 se relacionando com o 3 e o 3 se relacionando com o 4. Ótimo. Então, eu posso dizer que isso é uma função. Por quê? Porque todos os elementos de A estão se relacionando com B, tá bom? Eu vou falar do exercício C, tá bom? Desse aqui. Perceba que você tem o A, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, eu tenho o 5 e o menos 5 se relacionando com o mesmo elemento de B. Pode, pessoal. Eu digo em sala de aula, eu disse em sala de aula que o A, ele tem que ser fiel, certo? Ele tem que ser fiel. Então, ele se relaciona com um só. Já o B, ele pode ser infiel.
Ele pode se relacionar com mais de um elemento de A. Ele pode, tá bom? Então, quando isso acontecer, isso é função, tá bom? Então, vamos lá para o próximo. Olha só o que aconteceu aqui. Eu tenho um elemento de A se relacionando com dois elementos de B. Isso pode? Não pode. Lembre-se que o A, ele tem que ser fiel. E ele não está sendo fiel aqui, ó, não está tendo uma fidelidade do A para com B, tá bom? Lembre-se, o B pode ser infiel, o A não. Aqui o sem vergonha é o B, tá bom? Então, não é função, tá? Agora, o elemento de A se relacionando com um de B, só que sobrou -6, ó. Então, não pode ser função, porque todos os elementos de A têm que se estar relacionando com um elemento de B. Tá bom? Se sobrar um aqui, já não é função. Então, nós vamos fazer um exercício lá para identificação se é função ou não, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos dizer se é função ou não. Então, olha só. O primeiro exercício A aqui, eu tenho um elemento de A se relacionando com dois elementos de B. Ele está sendo infiel. Então, isso aqui não é função. Tá bom? Isso aqui não pode. Lembre-se, o B pode, mas o A não, tá bom? O próximo exercício, ó, os elementos de A são 5 e 2, mas só o 2 está se relacionando. Então, não é função, porque sobrou o 5. Eu tenho que fazer esse elemento se relacionar, tá bom? O próximo exercício, ó, o A eu tenho 2 e 5. Ele se relaciona com um de B. Pode. Pode, o A não está sendo infiel. Quem está sendo infiel é o B. E o B pode? O B pode, tá bom? Então, é função. Aí, você tem agora os elementos de A, que é 4, 5 e 6, se relacionando com o B. Só que faltou o 5 se relacionar, ó. Então, isso aqui, pessoal, não é função, tá bom? Não é uma função. Agora, nós vamos ver se é função ou não no gráfico. Para saber se é função ou não no gráfico, você, ou mentalmente ou com lápis, você vai fazer um processo aí de cortar essa linha do gráfico com linhas verticais. Eu vou colocar essa linha azul aqui, ó, em vermelho para chamar sua atenção, tá bom? Ó, tanto essa quanto essa. Aí, o que vai acontecer aqui? Você vai passar mentalmente, tá bom? Retas verticais, ó, entre a linha vermelha, tá bom? Dentro do gráfico. Perceba aqui, ó, que entre a azul e a vermelha, você teve 3 pontos, ó, tá bom? Quando isso acontecer, nós podemos já jogar e dizer que isso não é função. Não é função. Professora, por que não é função? Perceba aqui, ó, vamos ver o x1, tá? O x1 são seus elementos de A e o y são seus elementos de B, tá bom? Então, você tem aqui, ó, o x1 se relacionando com o y1. Depois, você tem x1 se relacionando com o y2, ó, tá vendo? E depois, você tem x1 se relacionando com o y3. Perceba que o x1 está sendo infiel. Os elementos de A não podem ser infiéis, tá bom? Então, infelizmente, não é função. Agora, você vai fazer a mesma coisa para este aqui. Esse aqui já tá mais ou menos pronto, ó. Você vai traçar retas verticais. Entre o azul e o vermelho, quantos pontos você teve aqui, ó? Um ponto em cada um, tá vendo, ó? Um ponto em cada um. Então, quando você tem um ponto em cada um, eu posso dizer que é, sim, uma função. Professora, por quê? Porque, olha só, o seu x1, ó, está se relacionando, por exemplo, com o y4. O seu x, ó, está se relacionando com o y3. O seu x ao quadrado está se relacionando aqui, ó, com o y2. Então, perceba que não há uma infidelidade entre os pontos, certo? Entre essa relação. Então, é função, tá bom? Agora, pessoal, eu coloquei 2 exercícios de função no diagrama e no gráfico. Você vai pausar o vídeo, vai olhar para esses exercícios e vai fazer você sozinho, tá bom?
tenta fazer sozinho. Eu já vou gravar as respostas. Mas tente ver se você conseguiu entender, tá bom? Se você conseguiu pegar o que é função, o que não é, para que você faça uma prova tranquila, tá bom? Então, veja aí os exercícios, dá um pause e fala para mim aí se é função ou não, tá bom? Vou gravar a resposta, bora lá. Os exercícios, os elementos de A estão interligados no B, não faltou ninguém, não houve infidelidade, é função. O B, todos os elementos de A estão interligados em B, o A não está sendo infiel, o B está e ele pode, então é função. Aí você tem o próximo exercício, ó, os elementos de A estão interligados em B, porém esse pontinho aqui, ó, ele está sendo infiel e o A não pode ser infiel, então não é função, não é função. Todos os elementos de A estão interligados, ó, faltou. Então, eu já posso dizer que não é função. Todos os elementos de A têm que se relacionar com os elementos de B, tá bom? Então, muito bem, vamos para o próximo exercício. Esse aqui é o do gráfico, né? Simples assim, ó, passa lá, ó, passou, um ponto, ó, um ponto. Se você continuar passando, ó, um ponto, então é função, tá bom? O B, ó, passou, ó, 2 pontos, então isso não é função, tá bom? Agora esse aqui, ó, passou, se você passar aqui, ó, passou, 2 pontos, ó. Então, não é função. Houve uma infidelidade aqui que não pode acontecer, tá? Aqui, ó, passou. Vai passando, tá bom? Veja que entre a linha vermelha e a linha azulzinha aqui, ó, você só tem um ponto. Então, é função, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, vai passando, ó. Opa, um ponto entre a vermelha e a azul. Então, é função. Aí, aqui, ó, só nesse pedacinho aqui, não tem problema, pessoal. Tá bom? Não tem. Se ele engajar aqui em 2 pontos, não é função, não. Tá bom? Então, pessoal, refaça esses exercícios, estude com atenção, para que você possa ir bem na sua prova, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.